dos assuntos mais pedidos por vocês é a depressão pós-parto. Esse tema é tenso e é meio cabuloso, né, doutor Leonardo? Mas, na verdade, como que funciona a depressão pós-parto? Todas as mulheres têm? Não, as mulheres normalmente têm muita labilidade emocional durante a gestação, assim. São muitas alterações hormonais, né, que acontecem. É um pool de hormônio que elas têm. Então, normalmente está associado com outros problemas, tá? Elas podem ter, normalmente, uma carência, né? Depende muito, às vezes, do convívio, da atenção do marido. Então, tudo isso vai influenciar. Pode ter uma depressão leve, moderada, ou ter, às vezes, até alguns casos mais graves, que precisam de medicação, de acompanhamento de outros profissionais, tá? E como a gente identifica isso? Normalmente a mulher fica um pouco chorosa, que é normal, tá? Ela não se sente capaz, às vezes, de amamentar, ela não se sente capaz de cuidar. E a gente tenta conversar bastante, orientar, pede que o marido dê bastante atenção. Ela precisa, no geral, do carinho dos familiares. Mas foi bom você falar assim que a mulher fica chorosa, que realmente é um turbilhão de hormônios que acontece com a gente. E qual que é a diferença da depressão pós-parto ou então aquela fase pós-puerperal, né, que fala? Exatamente. Tá. A gente identifica o blue, a gente chama de blue puerperal, tá? Que é a fase mais grave. Normalmente ela rejeita um pouco o filho, tá? E isso é importante identificar, normalmente os familiares que nos trazem a queixa. A minha esposa tá muito chorosa, ela tá chorando um pouco, ela tá triste, tá? Mas ela tá rejeitando o filho, ela não quer amamentar? Não, ela tá cuidando muito bem. Então a gente sabe que isso é normal, tá? Normalmente a gente não precisa de passar medicação. Agora, quando ela não quer amamentar, tá? Ela não quer cuidar do filho, a gente tenta identificar e ver que isso é uma coisa mais grave. Essas puérperas necessitam realmente de tratamento medicamentoso, tá? Porque ocorre em alguns momentos, não é comum, até alguns casos críticos, da mãe cometer até algum ato contra o filho. Isso daí eu acho que de tudo é a pior coisa, né? É a pior coisa. O profissional tem que valorizar essas queixas, tá? E tem que ter essa sutileza de contar com a família para poder identificar, porque o familiar está no dia a dia, né? Então ele tem que passar, a gente tem que valorizar. Não, isso não é comum, né? Isso não é nada, isso só está assim por causa da fase puerperal, isso vai passar. Não, a gente tem que tentar identificar, conversar com a família, conversar com a gestante, com a puérpera, para identificar porque isso pode se tornar mais grave, tá? Em alguns casos mais graves, ela tem que fazer uso de antipsicótico, né? Algumas medicações são as tarjas vermelhas, tarja preta, para poder não cometer nenhum ato contra o filho. Olha, isso é muito importante falar, né, doutor Leonardo? Porque acontece, isso aí é invariável, eu tô falando até por mim. Logo assim que meu filho nasceu, eu ficava assim, chorando o dia todo. Aí eu já olhava para ele e começava a chorar. Eu achava que eu era incapaz, até que eu liguei para minha médica e falei assim, olha, eu tô olhando para ele toda hora, eu tô chorando e eu não tô conseguindo mais parar. Ela falou assim, vem aqui no consultório, vamos conversar. Então aí foi que ela conversou comigo, falou que isso daí seria normal e que era para eu ficar atenta nessa situação, porque eu ficava sozinha com ele durante o dia. E no caso de uma gestante assim, que não tem isso e que acaba ficando sozinha com o filho, isso é um pouco mais complicado, né? Um pouco mais complicado, por isso que o apoio da família é muito importante. Nesses primeiros dias, né, esse primeiro mês, o apoio do esposo, da mãe, da sogra, alguém que possa estar junto e possa estar ajudando a identificar, com certeza, para que não aconteça nada mais grave. Com certeza, gente, e principalmente procure sempre um profissional qualificado, um profissional gabaritado, porque, como você falou, né, às vezes alguns médicos podem tratar isso como uma coisa normal, quando na verdade não é, né, doutora Leonardo? Eu diria que o principal tratamento para isso é atenção, carinho e amor. Gente, palavras de quem sabe. Eu vou ficando por aqui e daqui a pouco eu volto com mais Totalmente Mãe.